Olá, seja bem-vindo. O voto é considerado um dos maiores exercícios de cidadania no nosso país. Nossa jovem democracia ainda está descobrindo o melhor caminho para escolher seus representantes nos poderes executivo e legislativo. E agora, nosso sistema eleitoral pode passar por mudanças profundas. Câmara e Senado preparam separadamente projetos de reforma política, assunto que tem dividido os parlamentares e que é o tema desta edição do Cidadania. Nosso convidado é o cientista político Leonardo Barreto. Professor Leonardo, primeiro, o nosso sistema eleitoral, ele já precisa mesmo passar por mudanças? Eu acredito que a própria, vontade, né, a própria discussão, o fato desse tema estar na agenda já há bastante tempo, indica que há pressões para que ele seja modificado, né? Hoje a gente tem vários pontos de crítica e todos eles fazem parte de uma agenda de reforma política bastante polêmica, mas que está aí, presente o tempo inteiro. Eu acho que esse é o principal sintoma de que é um desconforto entre os atores, ou seja, entre os políticos e também entre a população e o seu sistema político. Esse é o combustível que move essa reforma política. É uma reforma que envolve vários pontos. Por exemplo, um dos pontos que a gente percebe que a população tem muita curiosidade é com relação à lista fechada. Será que ela é o melhor caminho para o nosso sistema eleitoral, professor? Pois é, todo sistema eleitoral ele tem pontos positivos e pontos negativos, né? Por exemplo, o nosso sistema de listas abertas, ele tem como fragilidades o fato de que ele deteriora a relação entre os eleitores e os partidos, né? Porque, enfim, as pessoas votam em pessoas, em candidatos, esses candidatos não se sentem muito obrigados com as suas legendas, enfim, então ele dificulta a relação do partido com a sociedade. Mas ele tem um mérito, que é o fato de que ele é um sistema extremamente acessível do ponto de vista de qualquer um se candidatar, né? Se a gente vai, por exemplo, para um sistema de lista fechada, como é o que está sendo proposto e a maioria dos países adota, a chance de uma pessoa comum se candidatar numa eleição é extremamente pequena, assim como o nível de reeleição. Países com lista fechada, como Portugal, como Espanha, vão ter níveis de renovação nos seus parlamentos na casa de 2%, 1%. Normalmente, quem sai da lista é só quem morre, né? E isso é complicado. Isso não seria problemático para um país como o nosso, que a população ainda está começando a descobrir a importância, por exemplo, de uma ideologia partidária? Pois é, aí a gente precisa entender o que está em jogo, né, para a população. Para a população, o voto vai ficar mais simples, caso a lista fechada venha a ser adotada, porque ela vai escolher apenas um partido. Ela vai ser obrigada a pensar no partido, a pensar, vamos usar uma analogia, num time, e votar e escolher nesse time. E conhecer a ideologia desse partido. Então o processo ficaria mais simples, né? Agora, por outro lado, é bem possível que ela perca a sensação de que ela controla quem ocupa as cadeiras. Eu tenho um amigo espanhol que esses dias me disse que falava que eles morriam de inveja do nosso sistema, porque, ao contrário do que acontece na Espanha, aqui nós podíamos votar nas pessoas, escolher as pessoas, enquanto lá eles só podiam votar em partidos. E nós temos essa característica muito forte do personalismo, né? O brasileiro ele tem essa obsessão de escolher pessoas e não grupos. Exato. Isso é da nossa tradição política, né? Agora, por que esse negócio vem à tona, né? Por que as pessoas estão questionando isso? Bom, em primeiro lugar, porque a política no Brasil hoje, ela acontece muito no varejo, vamos dizer assim. Como a gente vota em pessoas, a gente tem parlamentos ultra fragmentados, né? Então, por exemplo, na Câmara a gente tem perto de 20 partidos, aqui no Congresso Nacional a gente tem perto de 20 partidos, um pouquinho mais representados. Na Câmara Legislativa de Brasília, por exemplo, a gente tem 18 partidos representados entre 24 deputados. Ou seja,
Não existe, na verdade, partido político. A figura que está lá, ela representa ela mesma, né? E os grupos que a elegeram. E aí as negociações ficam super difíceis, né? Porque você tem que costurar ali com micro atores, e isso é muito complicado. Um caminho para a lista fechada seria, por exemplo, a população conhecer os nomes que compõem a lista e pelo menos tentar montar entre várias opções? Seria um caminho que conseguiria agradar mais o estilo de voto do brasileiro? Sim, existe essa possibilidade, que é o que se chama de lista flexível, né? Os partidos políticos apresentariam uma lista ordenada, né? Primeiro o Zezinho, o segundo o Luizinho, o terceiro o Guinho e tudo mais. Se você concorda com aquela ordem, você só vota no partido. Se você não concorda com aquela ordem, né? Você vota no partido, mas você reordena. Não, eu não quero que o Guinho, o Zezinho seja o primeiro, eu quero que o Guinho seja o primeiro. E você tem a capacidade de fazer essa modificação. O ponto negativo desse sistema é que ele é um pouquinho complicado, né? E aí, enfim, se defende que para as pessoas seria difícil entender esse processo de votação. Talvez até mais complicado do que o sistema de eleições proporcionais que a gente tem hoje para eleger deputados e vereadores. Ainda é viável, na sua visão, professor, esse sistema, ou também deveria ser alterado na reforma política? Olha, eu acho que a gente tem que entender algumas coisas, né? Por que se quer reformar? O nosso sistema de listas abertas, ele é um dos mais antigos no mundo. Né? Ele tem aí quase que 80 anos, um pouquinho mais de 80 anos. E por que ele está sendo criticado? Né? Porque ele fragiliza a relação, né, como a gente já disse, do eleitor com o partido, o candidato fica muito solto, ele é caro porque o candidato tem que financiar individualmente a sua campanha, e ele causa uma fragmentação excessiva dentro do parlamento. Então, são pontos negativos? São pontos negativos. Mas isso é uma justificativa para a gente mudar o sistema e quebrar aí uma relação que, para mim, é fundamental, que é a ligação afetiva, vamos dizer assim, das pessoas com o seu sistema eleitoral, porque é muito complicado você corrigir essas coisas adotando um sistema que as pessoas não querem. E isso talvez essa seja o primeiro ponto. Então, se a gente, vamos manter algo que seja mais próximo das pessoas, vamos apenas reformar aquilo que é possível, a gente pode conseguir algumas coisas, como, por exemplo, melhorar algumas coisas sem necessariamente alterar o sistema. Como, por exemplo, impedir coligações entre os partidos. Se a gente impede a coligação entre partidos, o coeficiente eleitoral vai se encarregar de barrar uma boa parte das pequenas legendas, né? E a pessoa, ela vai dar valor, ela vai sentir o valor, a necessidade, o candidato vai sentir a necessidade de estar num partido bem estruturado e vai melhorar seus vínculos. Se a gente proíbe a coligação, o eleitor, ele não vai se confundir mais com aquelas sopas de letrinhas, né? Coligação, Brasil Esperança, que tem 14 legendas. E que ele vota em candidato X e acaba elegendo o candidato Y. Exatamente. Então ele vai melhorar a ligação dele com o candidato. Uma outra possibilidade que a gente pode fazer é reduzir o número de candidatos por partido. Hoje, cada partido tem direito a lançar 2 vezes o número de cadeiras em disputa. É muita gente. Né? Numa eleição aqui em Brasília, por exemplo, para a Câmara Distrital, você tem mais de 600 candidatos, então é impossível para as pessoas compararem. Então, estabelecer um limite, né, de candidaturas para que a gente possa, sem fechar o acesso, pelo menos dar uma filtrada em quem se lança candidato. E em relação a essa questão do coeficiente de votar num e eleger outro, talvez a gente possa adotar um procedimento simples, segundo o qual a pessoa, ao invés de votar diretamente no candidato, ela votaria ali na urna. Qual o partido que você deseja votar? Não, eu quero votar no partido, no PJCD. E dentro desse partido PJCD, qual desses caras você quer escolher? Ah, não, eu quero escolher esse. Mas o cara já sabendo que ele está votando primeiro no partido e que aquele voto dele vai ajudar aquela legenda globalmente e não apenas o seu candidato.
Então, há possibilidades da gente fazer ajustes sem necessariamente adotar um sistema de lista fechada que a maioria das pessoas hoje não deseja. É um sistema